Visão panorâmica do segundo livro do profeta Samuel. O primeiro livro do profeta Samuel terminou com a morte de Saul, seus filhos, a derrota de Israel para os filisteus. Um cenário caótico: cortaram a cabeça de Saul, seus filhos, afixaram, o corpo no muro, e foi preciso que o pessoal de Bet-Sean caminhasse a noite inteira para tirar de lá os corpos. Foi um momento muito triste para Israel, mas foi o desfecho, o resultado da soberba, da presunção, da arrogância, da independência de Saul, até mesmo da sua crueldade. Depois da morte de Saul, então Davi, que estava exilado, escondido com os filisteus, ele volta para Israel. E ao retornar, a tribo de Judá unge Davi como rei da tribo de Judá, em Hebrom. Então Davi, ele vai ficar ali durante em torno de 6 anos, 7 anos, como rei apenas de Hebrom. E nisso vai ser deflagrada uma guerra entre o reino de Israel, porque Abner, que era o comandante do exército de Israel, ele vai tomar o filho de Saul, o Isbosete, e vai fazer o rei de Israel. E Davi fica só com Judá, tendo ali consigo Joabe, que era o comandante do seu exército, e esses dois reinos passam a existir aí durante em torno de 6,5, 7 anos. Mas acontece que Abner, de Isbosete, que era de Israel, ele teve uma desavença com Isbosete, e por isso inteiro ele se revolta, encontra com Davi e fala: olha, vamos colocar você como rei de Israel, porque Deus havia profetizado isso. Só que Saul, sabendo que Abner havia ido lá, por causa de uma desavença anterior, por causa de um conflito de guerra que houve entre os dois, em que o irmão de Joabe havia sido morto, então Joabe planeja matar Abner à traição. E de fato, Joabe assassina Abner. Nós vamos ver que o Joabe, ele tem um papel importante, extremamente negativo, dominador, vingativo, a ponto de às vezes Davi até ter um pouco de medo dele, né? E na verdade, esse Joabe, ele era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, uma de suas irmãs. Mas depois disso, houve uma revolta contra o Isbosete em Israel. E 2 lá de seus servos assassinam, matam, e vão até Davi todos satisfeitos: olha, matamos aqui o rei de Israel. E Davi, ele nunca considerou, ele nunca quis a morte de seus inimigos assim, dessa forma, ainda mais a traição. Se não fosse um confronto ou a batalha, Davi fica revoltado, manda matar esses 2 assassinos de Isbosete, e depois disso, então, o povo o toma como rei de todo Israel. E Davi, então, passa a reinar sobre todo Israel com um reino unificado. Veja bem, então, que o reino de Davi, a partir disso, prospera muito. Davi, então, ele começa a subjugar todos os reinos que tinham ao redor, inclusive os filisteus, passaram a pagar tributo para Davi, que prosperou muito, tornou-se muito forte, ou seja, aquele reino prometido por Deus, de fato, prospera, e a promessa se cumpre plenamente na vida de Davi, que passa a governar tudo ao seu redor. E olha só que a partir disso, Davi, ele toma a cidade de Jerusalém, também chamada de Jebus, e faz dela a capital do seu reino, que passa a ser Jerusalém, não é? Ou seja, ele chama de Sião. Era Jerusalém, ele passa a chamá-la de Sião. E ali ele resolve agora construir um templo. Mas nós conhecemos pela história que Deus falou: não, você não vai construir um templo, tá? Deixa seu filho construir um templo, porque você derramou muito sangue. Mas olha aqui, eu vou dar a você uma descendência. Você queria construir uma casa para mim? Mas eu darei a você uma casa próspera e perene, que seria o reino davídico, né? o reino de Israel, o reino divino do Messias Jesus, que veio a partir de Davi. Ou seja, os descendentes, ele teria Cristo como seu descendente, o rei eterno. Uma promessa que Deus fez, porque Deus gostava muito de Davi, porque Davi, ele era um homem muito entregue, muito bondoso, o seu coração era um coração generoso. Então, Deus tinha um amor especial por Davi, por todos esses aspectos. Agora, com o reino consolidado, em paz, tudo sob o domínio dele, aconteceu, sabe, gente, um fato triste. É que Davi, num dos dias em que os reinos, os exércitos estavam em campo, ele vai na sacada e vê lá a mulher de Urias, Betseba, tomando banho. E Davi
cobiçou aquela mulher, desejou aquela mulher, mandou buscá-la, trouxeram, Davi se deitou com ela engravidou. Davi tentou esconder o pecado dele, sabe, trazendo de volta o marido dela que estava no campo de batalha, para ficar com ela, para justificar a gravidez. Só que Urias ele não quis, falou, não, meus soldados estão em campo, eu vou entrar na minha casa, não é? Deitar na minha cama com minha mulher, isso não é justo. E assim foi levado de volta, e Davi manda uma carta pelo próprio Urias para Joabe, dizendo, olha, coloca numa frente de batalha e deixa sozinho para que morra. Ou seja, Davi naquele momento, sabe gente, confrontado ali com o seu pecado, né? Tentando esconder o seu pecado, né? Davi depois fala sobre isso, que você não pode esconder o pecado. Tentando esconder o pecado, ele cometeu mais pecados. Ou seja, um pecado gera outros pecados, um abismo gera outro abismo, e Davi então foi se enrolando cada vez mais. E de fato, Urias foi assassinado, morreu na batalha, mas pela estratégia que Davi elaborou de deixá-lo sozinho no campo, para que assim ele fosse morto. E de fato, depois que Urias morreu, Davi busca Batseba e se casa com ela. O filho que ela teve dele morreu, e depois ele passou a ter outros filhos, dentre os quais está Salomão, que foi aí o sucessor de Davi no reino. Mas olha só, que o profeta Natan, ele vai até o rei Davi e o confronta com o seu pecado. Fala, olha, o que você fez? E Davi, sabe gente, ao ser confrontado pelo profeta Natan, ele não se escondeu, ele não se eximiu de culpa, ele não arranjou desculpa, ele não fez justificativa, nada. Davi admitiu o seu pecado e se arrependeu. Uma das virtudes de Davi é essa, gente. Sabe, não fica tentando esconder, como aconteceu com outros reis, que ao serem confrontados pelo profeta, mandaram matar o profeta, mandaram prender o profeta, mandaram silenciar o profeta, banir o profeta do reino. Com Davi não foi assim. Ele se arrependeu imediatamente, falou, meu Deus, o que é que eu fiz? Aí Natan fala com ele, olha, o seu pecado vai ser perdoado. Mas assim diz o Senhor, eu suscitarei o mal contra ti na sua própria casa. Sabe, gente, aqui tem um fato muito curioso, é que Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. O pecado, ele vai ser perdoado, ou seja, não haverá uma morte espiritual, uma condenação ao inferno por causa do pecado, mas as consequências dos nossos pecados nessa terra, nós sofreremos. Não tem como impedir as ações. Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Foi exatamente o que aconteceu. A partir disso, então, o mal foi deflagrado na casa do próprio Davi. A Bíblia mostrou exatamente isso. Sabe o que aconteceu? Entre os filhos de Davi, havia um chamado Aminon. Ele se apaixonou pela irmã dele, Tamar, e ela não... Ele simplesmente estuprou a irmã dele. Fingiu que estava doente. Quando ela foi à casa dele, ele estuprou a própria irmã. E depois que ele a violentou, ele teve nojo dela, desprezou. Ela falou, olha, o que você me faz agora, depois disso, é pior do que você fez comigo primeiro, sabe? Então ele a desprezou. E essa Tamar, ela era irmã de Absalão, da mesma mãe. E Absalão então guarda aquilo no seu coração com muita revolta, planeja um assassinato e ele assassina, ele mata Aminon porque havia violentado a irmã dele. Gente, olha o que aconteceu na casa do Davi. Um homem, gente, que era aquela referência de Deus, olha o que aconteceu na casa dele. Um irmão estupra a própria irmã e depois vem o outro irmão e mata o irmão estuprador. Meu Deus, olha o caos. Isso trouxe a Davi muita tristeza, muito sofrimento, muita angústia. Sabe, gente, então o pecado, por mais interessante que ele pareça, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o preço é muito caro. O preço é muito alto, a consequência é muito grave, não vale a pena, não vale a pena. Então isso trouxe uma tragédia à vida de Davi. Mas não terminou por aqui não. Depois de tudo isso, Absalão, ele causa uma rebelião, ele consegue conquistar o coração. A Bíblia fala que ele furtou o coração das pessoas. Ele consegue, sabe, formar um reino paralelo e então ele investe contra o seu próprio pai, Davi, a ponto de Davi ter que fugir. Davi fugiu de casa, por causa do seu próprio filho, que se rebelou contra ele numa conspiração. Então, fica de um lado o exército de Davi,
do outro lado o exército de Absalão. E eles se guerreiam, eles se batem numa batalha cruel. E nessa batalha Davi havia falado, gente, não mata Absalão, não mata Absalão. Só que o Joabe, como eu disse aqui, ele era um camarada cruel, não é? Ele era um homem terrível. E na batalha o exército de Absalão foi derrotado. E ele tinha uma cabeleira muito grande. Ao passar debaixo de uns cavalos, ele ficou preso pelos cabelos ali. E quando Joabe soube disso, Joabe foi lá e atravessou com vários dardos o coração de Absalão. E Davi ficou triste, frustrado, chorou, mas chorou mais pela morte do filho do que por qualquer outra coisa. A ponto de Joabe falar, o que você está fazendo agora? Você preferia que o povo tivesse morrido em vez de seu filho? Mas porque, na verdade, Joabe havia assassinado Absalão. Davi ficou sabendo disso, ficou muito aborrecido e planejou colocar Amasa, que era filha agora de outra irmã dele. Né? A Davi tinha algumas irmãs. Né? Então, ou seja, eram os seus sobrinhos, seus parentes que estavam ao redor dele no reino. Então, Abigail, né, era mãe de Amasa. E ele planejou, falou, não. Davi falou assim, eu vou colocar Amasa chefe do reino. Só que o Joabe ficou sabendo e mais uma vez, ou seja, matou mais um, assassinou mais um. Ele era um assassino. Assassinou mais um e ficou ali como general do reino. E Davi foi sofrendo com tudo aquilo. Davi sofreu muito. Depois dessa revolta de Absalão, ainda tem o Seba, né, que se revolta também e tenta ser rei. E daí Davi manda os seus guerreiros ir atrás dele, encontrar o homem e matar o homem. Davi sofreu demais. Davi ficou muito angustiado, sabe? E depois de tudo isso, gente, olha só, a história, gente, do segundo livro do profeta Samuel, gente, ela vem com sofrimento de Davi, com sofrimento, com tristeza, com fracassos. E aí, naquela parte final do livro, ele começa a mostrar, né, ele relaciona os heróis, né, aqueles soldados, aqueles guerreiros que o ajudaram durante o tempo que ele era foragido, durante o tempo em que Saul perseguia, que eram homens leais a ele. Ele levanta uma galeria dos seus heróis, enaltecendo essas pessoas, mostrando que de fato ninguém vence sozinho, que nós precisamos de alguém, que nós precisamos uns dos outros. Mas depois de tudo isso, Davi levanta o censo do povo, faz o recenseamento. Parece assim que ele estava muito para baixo, né? Muito deprimido com tudo que aconteceu. Falando, deixa eu saber o que eu tenho de gente aqui. Talvez uma forma de se consolar, uma forma de se fortalecer. Só que isso revelou no coração dele soberba, revelou arrogância. E aí ele manda Joabe, dizendo, vai Joabe, levanta o recenseamento do povo. E Joabe nem quis contar os levitas, porque era uma tribo separada, era uma tribo sacerdotal. E ele falou, os levitas eu não contei, porque isso foi uma afronta muito grande. E olha só, Deus falou, Davi, por que você fez isso, Davi? Porque você está confiando nos seus carros, nos seus cavalos e no seu exército? É esse pessoal, é isso que te dá a vitória, é isso que te sustenta no trono, Davi. E Davi então temeu, porque aquilo foi um ato de soberba, de arrogância. Não foi mera curiosidade para saber quantos eram, mas para dizer, olha, o que eu tenho meu ainda que pode me dar suporte, que pode me dar garantia, que pode me dar vitória? Não, tudo isso vem das mãos do Senhor, o nosso Deus. E por causa disso, então, o profeta Natan volta a ele e fala, olha, o Senhor mandou te dizer que ele vai colocar diante de você 3 tragédias. Fome, derrota diante do inimigo ou 3 dias de peste. Davi falou, eu prefiro a peste. Eu prefiro a peste porque eu estou na mão do Senhor. E aí então vieram 3 dias de peste. E mais de 70 mil pessoas morreram por causa daquela peste. E a Bíblia conta que havia um anjo, ele estava com a espada desembainhada, apontando para Jerusalém. E estava na eira de Araúna, né, um monte. E Davi então, quando viu lá aquele anjo da morte, Davi foi até lá, orientado pelo profeta Natan, e ofereceu um sacrifício, comprou aquele monte, e naquele monte foi construído o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, o templo do Senhor que Salomão construiu. Naquele lugar foi construído o templo. Então, Davi comprou e aplacou a ira. Sabe, gente, então o livro de 2 Samuel termina de uma forma, vamos dizer assim, triste, de uma forma deprimente,
por causa de tantas coisas que vieram a Davi. E olha, gente, que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia conta que Davi, quando Deus compara os outros reis, fala, esse rei aqui não foi como Davi meu servo, aquele ali não foi como Davi meu servo, aquele outro não era como Davi meu servo. Davi, apesar de tudo isso, gente, ele foi o paradigma, o modelo dos reis. E aí, mais adiante, Deus fala, olha, Davi fez tudo certo, menos no caso de Batseba, não é? Que desencadeou todos esses males. Assim, pessoal, termina a história, né, o segundo livro do profeta Samuel. E logo começa a primeira livro dos reis, onde vai ser contado o envelhecimento de Davi e a sucessão no trono. É mais uma parte interessante, você não pode perder. Deus abençoe você e te dê entendimento, compreensão da palavra, porque saber a palavra de Deus, entender os métodos, os processos de Deus, nos ajuda, nos traz conhecimento, nos faz saber que Deus ele é o regente, ele é o governador da história e que nada foge ao controle de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essa pessoa que agora, ó Deus, assistiu a esse vídeo, ó Deus, que conheceu essa história. Ajuda, ó Deus, a fugir do pecado. Ajuda, ó Deus, a não cair em ciladas, ó Deus, da sedução, da cobiça dos olhos. Ajuda, ó Pai, a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, porque toda vitória vem do Senhor. Mas, meu Deus, assim como Davi se arrependeu e confessou o seu pecado, o Senhor o perdoou. Ajuda-nos, ó Deus, para que também nos arrependamos do nosso pecado, o abandonemos, para que nós temos o perdão do Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus, nos tornando, ó Deus, novas criaturas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você.